Shalom, pastor Paulo, tudo bem? A minha pergunta, pastor Paulo, hoje é, em primeiro livro dos Reis, capítulo de número 22, do 19 ao 22, narra uma passagem que Micaías, o profeta, está dizendo que viu o Senhor assentado à destra de Deus e fez uma reunião com todo o seu exército dos céus. E ele disse: quem enganará Acabe para que suba e morra em Ramote Gileade? E um espírito surgiu no meio dele, dizendo: eu induzirei Acabe para que vá e morra. E o Senhor pergunta: como? Ele diz: eu serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. Então o Senhor disse: vá lá e faça, porque você o enganará. Esse espírito de mentira é da parte do Senhor, sendo um Deus que não mente? Se for, o Senhor me explica, sendo um Deus verdadeiro que não mente, como um espírito da parte dele vai enganar a outro? E se não for da parte do inimigo, como é que ele está no meio dessa reunião? Deus abençoe, pastor Paulo. Shalom, shalom, meus irmãos. Que alegria poder interagir com cada um de vocês aqui. E hoje, o meu irmão Elionildo Augusto da Silva, lá de Iguapiaçu, interior de São Paulo, me enviou uma pergunta quentíssima. E eu quero ler o texto bíblico com vocês, primeiro livro dos Reis, capítulo de número 22. Falando de Bíblia, vou ler a partir do verso 19 para você entender melhor. Então disse ele: ouve, pois, a palavra do Senhor. Isso é Micaías falando para Josafá. Viu o Senhor assentado sobre o seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, a sua mão direita e a sua esquerda. 20. E disse o Senhor: quem induzirá Acabe a que suba e caia em Ramote Gileade? E um dizia desta maneira e outro de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu o induzirei. E o Senhor lhe disse: com que? Verso 21. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu o induzirei. E o Senhor lhe disse: com que? 22. E disse ele: eu sairei e serei um espírito da mentira na boca de todos os seus profetas. E ele disse: tu induzirás e ainda prevalecerás. Sai e faze assim. Agora, pois, eis que o Senhor pôs o espírito da mentira na boca de todos estes teus profetas, e o Senhor falou mal contra ti. Olha que interessante. Então, Zedequias, filho de Kenaana, chegou e feriu a Micaías no queixo e disse: por onde passou de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? E disse Micaías: eis que o verás naquele mesmo dia, quando entrares de câmara em câmara para te esconderes. 26. Então disse o rei de Israel: tomai a Micaías e tornai a trazê-lo a Amon, o chefe da cidade, e a Joás, filho do rei. 27. E direis: assim diz o rei: metei este homem na casa do cárcere e sustentai-o com o pão de angústia e com água de amargura, até que eu venha em paz. Verso 28. E disse Micaías: se tu voltares em paz, o Senhor não tem falado por mim. Disse mais: ouvi todos os povos. A pergunta do meu irmão Elionildo é: como pode um espírito estar dentro da assembleia angelical ou espiritual, se apresentar para Deus e dizer: eu serei uma mentira, ou como um espírito de mentira na boca de todos aqueles profetas? Não obstante a isso, Deus concordar, é isso mesmo que você está ouvindo, nós lemos no texto, Deus concordar e dizer para ele: sai e faze assim.
Olha que interessante. Eu vou ler de novo, irmão, para vocês não falarem assim, esse pastor está ficando doido. E disse o Senhor, quem induzirá, verso 20 do capítulo 22 do primeiro livro dos Reis. E disse o Senhor, quem induzirá Acabe a que suba e caia em Ramote de Gileade? E um dizia desta maneira e outro de outra. Então saiu um espírito, se apresentou diante do Senhor e disse, eu o induzirei. E o Senhor lhe disse, com que? Verso 22. E disse ele, eu sairei e serei um espírito da mentira na boca de todos os seus profetas. E ele disse, tu induzirás e ainda prevalecerás. Sai e faze assim. De repente você está perguntando, o que esse pastor vai arrumar? Isaías, capítulo de número 45, verso de número 7. Vamos à Bíblia? Falando de Bíblia. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Eu não sei se você vai lembrar da história de Sansão, o nazireu, que tinha um pacto e uma aliança com Deus, que não podia cortar o seu cabelo e nem podia comer determinadas frutas, e como bom judeu, deveria guardar a lei do Senhor. Pois bem, todas as vezes que alguém perguntava para Sansão, Sansão, qual é o seu segredo? O que Sansão fazia? Ele omitia ou mentia? Porque mentir e omitir dá tudo na mesma. Não vem com essa de que não é uma omissãozinha, mas dentro de uma omissão pode haver uma grande catástrofe, um grande prejuízo. Não obstante a isso, você vai perceber no Novo Testamento, páginas do Novo Testamento, abra sua Bíblia comigo, Mateus capítulo de número 4. Pastor, o senhor vai apelar? Falando de Bíblia. Então, foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Mas Tiago não disse lá na frente, na sua carta, que Deus não tenta a ninguém e por ninguém é tentado? E por que aqui em Mateus capítulo 4 está dizendo que o Espírito do Senhor conduziu a Jesus para o deserto para ser tentado pelo diabo? Uma das coisas que eu aprendi junto com um grande amigo, pastor Ronald Gustavo, é que nem todo mundo que está na prova, no deserto, no vale, foi o diabo que levou. E nem todo mundo que está lá em cima, porque em Mateus capítulo 4, o diabo conduz Jesus ao alto do pináculo do templo, uma das partes mais altas, diz, joga-te daqui para baixo. Ou seja, e nem todo mundo que está lá em cima foi Deus que levou. Foi Deus que elevou. Foi Deus que exaltou. Tem gente que está lá no topo e foi o diabo que conduziu. E tem gente que está lá no deserto, que não foi o diabo que conduziu, foi o próprio Deus que o levou para saber como estava o seu coração. Então a gente está falando aqui de um Deus soberano que governa sobre todas as coisas, inclusive na mentira, ao diabo e a tudo quanto ele quiser. E como dizia Martinho Lutero no seu livro Nascido Escravo, ele diz que o diabo é um cão na coleira de Deus. É um dos servos mais obedientes que Deus tem, porque só faz o que Deus manda ou o que Deus permite. Sabe por quê? Porque ele é o único ainda que teme e treme. Nós somos os únicos seres criados pela mão de Deus, que Deus fala assim, não faz isso, e a gente faz. Não vai por ali, a gente quer ir justamente naquele caminho. Já o diabo não. Ele faz justamente aquilo que Deus manda ou aquilo que Deus permite. E aí, meu querido, quando se fala daquele espírito, a gente tem que lembrar que Deus cria as coisas boas. Inclusive o próprio diabo, no seu princípio, não era um mal, ele era um anjo de luz. E aí ele se degenerou, se depravou, ele foi seduzido à queda pelo seu próprio ego. E aí, quando a gente lê a história que o irmão Elionildo faz a pergunta para nós, a gente vai entender que o Senhor tem todas as coisas trabalhando ao seu favor. E a gente termina essa resposta com a referência de Paulo aos Romanos no capítulo 8, no verso de número 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Pastor, inclusive a mentira, Deus não faz parte da mentira. Mas tem horas que a mentira faz até Deus ser revelado
como verdadeiro, soberano e governador sobre todas as coisas. Porque se todas as coisas se sujeitam a ele, até a mentira está a favor de Deus e não a favor do diabo. Apesar que todo que mente, a mentira ser uma premissa do diabo, ser um dos frutos do diabo, a gente entende que tem coisas que Deus vai fazer, vai deixar embolar, para a gente aprender que quando ele quer, ele é dominador sobre todas as coisas. Acabe estava preocupado, uma aliança com Josafá. Todos os profetas profetizavam bem, vai à guerra, você vai ser bem sucedido e tudo mais. Até que chega Micaías. E Micaías vai dizer assim, ó, vocês querem ir? Vai. Aí Josafá diz assim, não, rapaz, conta pra gente a verdade. Ele diz, ó, eu vi o Senhor sentado sobre o trono, em toda a corte celestial com ele. E um espírito saiu e se apresentou ao Senhor e disse, eu o induzirei para que vá à guerra e morra. Deus queria matar o Acabe. E os seus propósitos não serão frustrados, como disse Jó. Eu não sei de que forma Deus vai fazer, como Deus vai fazer. Eu sei que todo propósito de Deus não falhará. Eu sou assembleiano. E aí, de repente, você vai dizer assim, o pastor está sendo calvinista. Tô não, irmão, estou sendo bíblico. Tudo está no devido controle da mão daquele que não erra. Porque quando eu olho para a história de Sansão, eu falo assim, esse cara aí, rapaz, só Jesus. Mas quando eu abro a Bíblia lá no Novo Testamento, em Hebreus capítulo 11, está o nome dele lá na galeria dos heróis da fé. Vai entender. Seria ele um mentiroso privilegiado? Pensa um pouquinho. Deus controla tudo e todos. Deus é Senhor sobre tudo e todos. E aquilo não muda o que ele é. Santo, santo, santo. Deus abençoe a vida do irmão Elionildo Augusto, que nos mandou essa pergunta. Faça como ele. Interaja com a gente lá pelo nosso Instagram, Falando de Bíblia Oficial. Ele se comunicou comigo, enviou a pergunta e eu estou aqui hoje respondendo o nosso amigo, Falando de Bíblia.